Minha amiga e meu amigo, eu fiz um compilado de vídeos relativo ao esquema de corrupção financeira praticada dentro do Banco Master, que é hoje, sem sombra de dúvidas, o maior esquema de corrupção de fraude bancária já realizada no Brasil. O esquema é podre e o empresário Daniel Bocarto, que se encontra preso, dono do banco, tinha a maioria esmagadora dos ministros do Supremo Tribunal Federal na sua folha de pagamento. E é justamente esse escândalo que veio a público na semana passada, culminando com a prisão de muita gente, que fez com que o Supremo Tribunal Federal prendesse Bolsonaro para desviar a atenção dos brasileiros para esse fato, que pega em cheio muitos ministros do Supremo Tribunal Federal, como outras figuras da República. Assista, porque através desse vídeo você vai entender como funciona esse esquema. Assista. O que acontece agora que o Banco Master aparece ligado a Michel Temer, ao escritório da esposa de Moraes e até ao ministro da Justiça Lewandowski? A prisão do presidente, que também é dono do banco, virou o jogo e abriu uma pergunta direta. Como 3 nomes tão influentes surgem conectados à mesma instituição investigada? E isso nos leva ao ponto mais sensível dessa história. Temer entrou no cenário ao ser procurado para mediar uma negociação entre o Banco Master e o Banco de Brasília. O escritório da esposa de Moraes, onde também atuam 2 filhos, prestava serviços ao Master. E Lewandowski, antes de virar ministro da Justiça, integrou um comitê do banco e depois esteve em eventos da instituição já como ministro. E não parou por aí. Com tudo isso colocado na mesa, fica difícil tratar essas ligações como algo comum. Temer como mediador, o escritório da esposa de Moraes prestando serviços e Lewandowski ligado ao Master antes e depois de assumir o Ministério da Justiça. Não é acusação, é coincidência demais. E agora eu quero saber, o que você pensa disso? Comente e compartilhe. Segundo a Polícia Federal, ele chegou de helicóptero pouco depois que um consórcio liderado pelo grupo de investimento Victor Holding Financeira anunciou a compra do banco. Vorcaro estava no terminal de aviação executiva e, de acordo com os agentes, pretendia pegar um jatinho com destino a Malta, na Europa. Uma das hipóteses de investigação da PF é a de que Vorcaro usou o anúncio como parte de um plano de fuga do país. Os advogados de Vorcaro negaram que o cliente estivesse fugindo. Disseram que o destino final do voo era Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde o banqueiro trataria da venda do Master. Natural de Belo Horizonte, Daniel Vorcaro tem 42 anos e começou a atuar no setor bancário na década passada. Comprou um banco em dificuldades, o Máxima, que virou o Master, dando início a uma forma agressiva de expansão das operações. O banqueiro cultiva uma extensa rede de relacionamentos políticos em Brasília, se valendo dela para os negócios. A operação seguiu ao longo do dia de hoje. A Polícia Federal prendeu também Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, um dos sócios do Banco Master, e 3 diretores da instituição, Alberto Félix de Oliveira Neto, Augusto Ferreira Lima e Luiz Antônio Bull, além de 2 executivos de uma fintech. A PF cumpriu 25 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Brasília. Os agentes apreenderam joias, um relógio e vinhos importados de alto valor. Pela manhã, em depoimento à CPI do crime organizado, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, comentou a operação. Essa operação de hoje, a fraude é de 12 bilhões de reais. Eu não sei quanto que nós vamos conseguir bloquear. Eu sei que já em dinheiro apreendemos na residência de um investigado 1.600.000 reais em dinheiro nessa operação de hoje. O dinheiro foi encontrado na casa de Augusto Lima, um dos diretores presos do Master. A Operação Compliance Zero foi autorizada pela Justiça Federal aqui em Brasília para apurar os crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta e gestão temerária. No início do ano, investigação da Polícia Federal feita a pedido do Ministério Público identificou irregularidades na negociação do BRB, Banco de Brasília, para a compra do Banco Master. A tentativa do BRB de adquirir o Master seguiu adiante, mesmo diante de seguidas advertências do Banco Central. Nós temos aqui um esquema justamente para mostrar como é que funcionava esse sistema. O Banco Master, ele vendia CDBs com juros super altos. O CDB, na realidade, é o Certificado de Depósito Bancário. Quando você aplica em CDB, você está emprestando para o banco.
Então, se você compra um CDB do Banco Master, você está emprestando dinheiro para o Banco Master. O Banco Master vai pegar esse dinheiro, vai reemprestar, vai aplicar em atividades mais rentáveis e vai te devolver esse dinheiro pagando ali uma taxa de juros. Só um comentário. Eu gostei do exclamação ali. Ó. Pagamos até 140% do CDI. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, uma taxa média do sistema financeiro que acaba sendo utilizada como referência para a rentabilidade de uma série de aplicações. 140% do CDI significa que você está pagando 40% a mais do que o CDI. Eu estava abrindo aqui o aplicativo do meu banco, eu achei CDB com 106, 108, 111% do CDI, mas 140, nem nada perto disso não está sendo ofertado. Não faz nenhum sentido um banco oferecer uma taxa tão atraente. O objetivo, claramente, era levantar a maior quantidade de recursos possível. E aí tem um detalhe importante. Quando você aplica recursos no CDB, também em outras aplicações financeiras, como é o caso do LCA e do LCI, você tem a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, até R$250 mil por CPF. Esse fundo acaba honrando no caso de um calote. A gente está falando de um fundo que é alimentado pelos próprios bancos. Os maiores bancos contribuem com mais recursos para esse fundo. Sim. Ou seja, esse comportamento do Master começou a incomodar os grandes bancos, que é justamente a terceira imagem que está ali. A gente está falando de um comportamento que acabava sendo um comportamento de carona, ou seja, o Banco Master levanta uma grande quantidade de recursos, se der errado, o FGC cobre. FGC com dinheiro dos outros bancos, dos grandes bancos principalmente. PF em ação é pânico no Centrão. Entenda o esquema que liga o mercado financeiro, o PCC, os fundos públicos e a proteção política na alta cúpula. Assista até o fim. A investigação sobre o Banco Master escancara a rede que conecta o mercado, fundos públicos, gabinetes políticos e operadores que há anos atuam com proteção institucional. Um banco sem lastro, oferecendo números irreais e apostando em precatórios de alto risco. Era um castelo de areia sustentado por proteção política e a conta chegou. Quando o risco do Master começou a aparecer, surge a primeira digital de Ciro Nogueira. Ele encabeça a proposta de quadriplicar o teto de cobertura do FGC e transformar o fundo em estrutura controlada politicamente. A segunda tentativa de salvar o Master passou pelo Banco de Brasília. O plano era fazer o BRB comprar carteiras podres do Master. E é nesse segundo ato que surge a segunda digital de Ciro Nogueira. O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, hoje alvo de busca e apreensão, era sua indicação direta. No Rio de Janeiro, fundos públicos de pensão compraram ativos ligados ao Master, mesmo depois de alertas formais de órgãos de controle. O fundo da SEDAI já tinha um passado de buracos bilionários, com denúncias que envolviam o entorno de Eduardo Cunha e o velho esquema do Centrão em cima da aposentadoria do funcionalismo. A exposição ao Master e a outros fundos de alto risco recoloca os mesmos operadores no mapa. E, de novo, no raio de influência de Ciro Nogueira e seus aliados. Era a terceira digital de Ciro Nogueira. O escândalo deixa de ser apenas financeiro. Surgem operadores ligados a campanhas eleitorais e lavagem de dinheiro para o PCC, expondo a conexão entre política, mercado e crime organizado. Antônio Rueda, presidente do União Brasil, aparece ligado a jatinhos usados por investigados do PCC e a negócios de combustíveis com operadores acusados de lavar bilhões. A PF já conecta esse circuito às engrenagens financeiras do caso Master. E aqui surge a quarta digital de Ciro Nogueira. É o mesmo eixo político-financeiro que atravessa bancos problemáticos, fundos públicos e negócios usados pelo crime organizado. Quando o fio é puxado, os nomes se repetem. É a interseção entre o dinheiro oficial do sistema financeiro e o dinheiro ilícito do crime organizado. Tudo orbitando o mesmo eixo político que agora trabalha para enfraquecer a PF. A Polícia Federal está investigando o investimento bilionário que fundos de previdência de estados e municípios fizeram no Banco Master e sem garantias. A liquidação extrajudicial do Grupo Master foi publicada no Diário Oficial de hoje. O material apreendido na operação da Polícia Federal em vários pontos do país será periciado em Brasília. A polícia vai analisar documentos e equipamentos. Esses institutos de aposentadoria de servidores municipais e estaduais aplicaram no Master 1 bilhão e 800 milhões de reais. De outubro de 2023 ao fim de 2024. Foi quase o total captado pelo Banco Master na época em letras financeiras, 2 bilhões e 100 milhões de reais.
O estado do Rio de Janeiro fez o maior investimento. O Rio Previdência aplicou 970 milhões de reais. O Tribunal de Contas do Estado chegou a alertar sobre o risco de fazer aportes no banco para os aposentados. Amapá vem em segundo, com 400 milhões de reais investidos. E Amazonas com 50 milhões. O Rio Previdência afirmou que o valor investido em letras financeiras do Banco Master é de aproximadamente 960 milhões de reais e que o pagamento de aposentadorias e pensões está garantido. A Fundação Amazon Prev declarou que a aplicação no Banco Master não oferece riscos aos aposentados e pensionistas do Estado e que vai garantir todas as obrigações junto aos beneficiários. A Amapá Previdência diz que tomou todas as medidas necessárias com as autoridades reguladoras para assegurar a proteção integral do patrimônio previdenciário dos servidores. E diz que tem recursos para garantir o pagamento de servidores ativos e inativos, aposentados e pensionistas. Eu digo que você não tomar risco já é um risco. O dono do Banco Master, agora preso, fazia divulgações nas redes sociais. E foram as promessas de alto rendimento que atraíram muitos clientes. Era um banco que passava uma certa reputação. E eu também decidi investir com eles porque eu sabia que tinha o FGC. Para proteger investidores, foi criado há 30 anos o Fundo Garantidor de Créditos, uma espécie de seguro para aplicações de até R$250 mil. No caso do Banco Master, a estimativa é de que 1.600.000 credores terão direito de receber cerca de 41 bilhões de reais. É o maior resgate da história do Fundo Garantidor de Créditos. O Fundo Garantidor é formado por recursos de 250 bancos e financeiras associados e não tem dinheiro público. Hoje, esse colchão de garantia tem 122 bilhões de reais. O pagamento não é automático. Os credores precisam se manifestar. Para isso, o primeiro passo é baixar o aplicativo do Fundo Garantidor, fazer o cadastro com nome completo, CPF e data de nascimento, criar uma senha de acesso e informar um e-mail para validar tudo. Depois é preciso informar sua conta bancária para receber o dinheiro. O presidente do Fundo Garantidor de Créditos diz que o pagamento não é imediato. O FGC vai receber a lista de beneficiários da garantia do liquidante. Isso costuma acontecer cerca de 30 dias, mais ou menos depois da liquidação, ou seja, daqui 30 dias. Se a pessoa tiver CDBs de vários entidades desse mesmo conglomerado, isso tudo vai ser consolidado e a gente vai pagar o benefício até R$250 mil. Nesses R$250 mil vão estar incluídos os juros, né? A correção desse depósito até a data de liquidação. Valores que ultrapassem os R$250 mil não têm garantia do FGC. Então, se o cliente tem, por exemplo, R$255 mil aplicados, os 5 mil entram em outra fila, a dos credores da liquidação extrajudicial. Nesse caso, não há garantia de recebimento. Vai depender de quanto for arrecadado com a venda dos bens disponíveis do banco. A prisão dele, né, causa uma tensão como há muito não se vê na política e também no judiciário. E pessoas ligadas a ele, ao banqueiro, Sheila, ao ex-banqueiro agora, né, porque o banco foi liquidado, dizem que o potencial de conflito envolvendo a política é imenso. Quer dizer, imaginam isso, apostam nisso, né, porque ele tem muitas conexões, então pegar e afundar uma pessoa como ele pode gerar uma série de conflitos. O banqueiro, o ex-banqueiro, ele tinha relações sólidas em todos os lugares, como diz você, Sheila. No Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele tem proximidade com o ministro Alexandre de Moraes. Ele contratou, isso é público, já saíram reportagens, o escritório da mulher do ministro Alexandre para defender causas. Uma informação que nunca foi desmentida nem comentada pelo ministro. Ele é próximo da cúpula do Senado, ele tem amigos entre ministros de Lula, como diz você. Os negócios do sócio dele, Augusto Lima, que também foi preso, começaram na Bahia e eles tinham proximidade, por exemplo, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Agora, um dos fios da meada mais complicados, porque aí envolve
muito dinheiro, Sheila, e que até agora estava passando meio despercebido, tá nos governos estaduais, que são os negócios feitos entre fundos de pensão e empresas dos estados com papéis do Banco Master, e que agora vão ser inclusive investigados pela polícia. Vamos dar um exemplo aqui bem contundente, ou bem ilustrativo, melhor do que contundente, Sheila. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em outubro, no mês passado, apontou que o Rio Previdência, que é o fundo que gere recursos das aposentadorias e pensões de mais de 235 mil servidores públicos estaduais, investiu, Sheila, 1 bilhão em aplicações do Banco Master. Tá? O Rio Previdência, que é gerido pelo governo Cláudio Castro, governo do Estado. A informação na época, o Tribunal de Contas, quando fez esse relatório, quando fez, fez esse pente fino, divulgou isso como um alerta. Os investimentos estariam sendo efetivados mesmo depois das evidências de que o Master passava por uma crise, colocando em risco os recursos do fundo, né? Eu conversei com o deputado estadual Luiz Paulo, lá do PSD do Rio de Janeiro, que é uma das pessoas que investigou esse assunto, que ele disse que o dinheiro do Rio Previdência pode agora virar pó, né? Porque colocaram dinheiro bom de aposentados e pensionistas em um banco que era considerado de terceira linha pelo próprio Banco Central, né? A gente precisa lembrar que o Banco Master é grande patrocinador de eventos lobistas. Brasil afora, Brasil adentro e ganhando o mundo. O Banco Master. Eu não vi ministro do Supremo nenhum. Comentam sobre tudo, né? Falam sobre tudo. Casos sobre empresas que têm processos no Supremo, tudo. Não vi ministro do Supremo se manifestar a esse respeito. É preciso botar o dedo nessa ferida. Porque só em consultoria jurídica, o Banco Master consultoria jurídica, tá? Em 2024, só nisso o Banco Master botou algo como 250 milhões de reais em 2024. Aliás, entre os contratados, a banca da mulher de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. Aliás, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça deste governo, antes de entrar no governo, óbvio, e depois de sair do Supremo, foi consultor do Banco Master. Que tal? Depois de sair do Supremo, antes de entrar no Ministério da Justiça. Guido Mantega, ex-ministro do PT e tal, da Fazenda, consultor do Banco Master, fez Daniel Vorcaro chegar ao Palácio do Planalto. Aí a gente chega na classe política. E eu prometo, Sheila Magalhães, que eu vou chegar no Rio Previdência. Mas a gente precisa contar essa história, mostrar como é necessário no Brasil, para se construir um troço como esse, como é necessário ter boas relações. Falando sobre a classe política, cadê a CPI do Banco Master? Cadê aquela correria para pegar a assinatura para fazer a CPI? O Ciro Nogueira, senador bolsonarista, assinaria uma CPI do Banco Master? O Arthur Lira assinaria a CPI do Banco Master? O Jacques Wagner assinaria a CPI do Banco Master? A história do Banco Master passa pela Bahia também, pela Bahia petista, hein, Rui Costa? Banco Master, sabe o que vai dar? Nenhuma, como não dá nenhuma aqui nesse país pra ninguém. Outro dia, na CPI do INSS, uma funcionária lá que deve ganhar 15 mil por mês, um apartamento de 28 milhões de reais. Ela saiu de lá rindo e vai continuar rindo. Não vai dar em nada. Só a cota 30 foi 6 bilhões. 487 milhões foi assinado sem licitação para uma empresa, aquela estrutura toda foi feita por uma empresa sem licitação. Daí nós contratamos uma empresa, que é praticamente uma ONG, com sede em Madrid, que veio aqui através de um decreto. O decreto não anula de forma alguma o poder da lei. E nós temos uma lei de licitações. Não tem nenhum decreto que possa passar por cima disso. Cara, quando se fala em fraude no Brasil, nós somos primeiro mundo. É todo dia um escândalo. 18 de novembro de 2025, Operação Compliance Zero. Parece piada pronta, né? Zero compliance, zero controle, zero vergonha. Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro, presidente do Master. Foi afastado Paulo Henrique Costa, presidente do BRB. O Master pagava 140% do CDI pelos seus CDBs, matematicamente insustentável. Comprava precatórios que valorizaram 235% em 5 dias em operações com fundos ligados ao próprio banco. Captou 50 bilhões de reais com garantia do FGC. Todo mundo no mercado sabia, ninguém botou a boca no trombone. Em agosto, o melhor banco de investimentos do Brasil fez uma due diligence completa do Master e aceitou comprar 1,5 bilhão de reais em ativos específicos de um total de 70 bi, apenas 2%.
Olha o histórico do BTG, olha o time que eles têm, olha o lucro, o track record. Bastava um mínimo de humildade técnica para entender. Se eles rejeitaram 98% é porque não vale nada. Quem acharia que eles estariam errados? Mas um banco público ignorou esse veredito. A auditoria do próprio BRB descobriu os problemas em abril. Mesmo assim, eles continuaram negociando até setembro. Iam pagar 2 bilhões de reais por 58% de um banco podre. Ah, mas são os bancos que pagam o FGC. Você acha mesmo? Você acha que não iam repassar para você via tarifa, spread, juro mais alto? Hoje o presidente do BRB foi afastado. O melhor time de análise do país já tinha feito a lição de casa. O BC tinha esse veredito. A auditoria do BRB mostrava os problemas e mesmo assim tentaram. Por quê? Porque acharam que dava para socializar o prejuízo criminoso com o seu dinheiro. E quase funcionou. Ah, tem outros casos acontecendo agora? Bom, você só vai saber quando eles quebrarem. Já foram apreendidos mais de 230 milhões em bens, 230 milhões. Tem operação que a gente fala disso em termos de prejuízo geral. Aqui é a apreensão até agora, porque, lembrando, a fraude que está no centro da investigação é de mais de 12 bilhões. Então, aqui a gente vai ter joias, carro. Deixa eu ver se a gente tem imagens aqui, senão a gente coloca no Ilustra. Pelo menos vou deixar aqui a principal foto dessa operação, que é esse avião de 200 milhões de reais. Nele, inclusive, dele, inclusive, partiria o Daniel Vorcaro para essa tentativa de fuga, segundo a própria Polícia Federal, essa tentativa que ele faria de fuga. Deixa eu mostrar aqui os números para vocês, esse balanço que eu peguei mais cedo. Só em veículos, só em carros de luxo, são 9 milhões de reais de carros apreendidos. Dinheiro espécie, a gente chegou a falar na terça-feira em 1 milhão e 700 mil, olha aí, ó. Essa imagem que marcou essa operação, de um banqueiro que não guarda dinheiro no banco, mas em casa, imagem de um dos endereços do Augusto Lima, que está preso, do Banco Master, 2 milhões. Está aí relógio luxuoso, em relógio são 6 milhões apreendidos, relógios de altíssimo luxo. Joias, 380 mil. Obras de arte, mais de 12 milhões em obras de arte. E, claro, a aeronave que a gente mostrou há pouco, que, enfim, rodou o país, a imagem é bem forte, de 200 milhões de reais, olha aí. A gente vai falar o que vai acontecer. O Daniel Vorcaro, ele tinha um jatinho, prenderam o jatinho dele, Banco Master, estava lá em Guarulhos tentando fugir. E agora a gente sabe que a Polícia Federal continua ele preso, Ele ia viajar para o exterior, supostamente ia para Dubai. E sabe por que queria para Dubai? Por quê? Porque tinha um fundo árabe que poderia comprar o banco dele quebrado. O que a polícia fala é que ele simulou, falou, tá sendo comprado. Ele inventou essa história. Ele poder se picar do Brasil. Picar a mula. Essa é uma das versões. Mas ele no foi. Caso é da polícia. Não, essa é da polícia. Pode pesquisar. Pesquisa se ele não estava negociando. Duas coisas interessantes do Vorcaro. Vorcaro tem uma família tradicional do mercado imobiliário lá de BH e por aí vai. Fez uma festa recente para a filha, onde ele gastou milhões, certo? Então ele tinha uma exposição muito forte, e aí o Samidana me explicou de uma forma brilhante, que é o que o banco faz. O banco pega do dinheiro de quem tem e empresta para quem não tem. Sim, o banco é um intermediário. Intermediário. Ele aproveitou o CDB e prometeu, porque ele tinha um banco quebrado, Ele comprou um banco quebrado, virou o Banco Master. Ele prometeu para a turma um rendimento acima da média. Não, o banco Foi menor... assim que ele cresceu, o Banco Master, correto? Não, é que o banco menor oferece uma taxa melhor do que os bancos senão grandes. Ninguém vai no menor. Ninguém vai no pequeno. Sim. E por isso que existe o FGC para dar alguma segurança. Então, teoricamente, o banco fala assim, olha, tem gente que me pediu dinheiro, eu tenho uma demanda por crédito, então eu vou captar dinheiro com os investidores para emprestar. O que fala? Que ele fraudou supostamente 12,2 bilhões, ou seja, ele falava que tinha uma necessidade de crédito que não tinha. E aí ele pegava dinheiro dos investidores pagando cada vez mais. Mas aí começa a virar, pelo que eu entendi, aquela lógica de pirâmide. Exato. No seguinte sentido, vai vencer os investidores, como não tem o crédito real, como que você vai fazer para pagar? Você precisa pegar mais e mais dinheiro até uma hora que não dá mais. Perfeito. Bom, tudo bem, isso aí já um monte de banco quebrou justamente por isso. O que eu quero saber, Banco Santos, tem um monte de banco. Tem o BVA, isso, tem o... um monte. O que eu quero saber é o seguinte: quem vai soltar
o banqueiro? E quando? Valendo. Bolão. Quero ver. Bloqueio de 12 E em quanto tempo também? É isso aí. O cara rouba e depois é solto. Infelizmente Que mais? acontece isso no Brasil. Será que foi só um banco ou você está sendo enganado agora enquanto vê isso? É sempre igual, não é? O dono esbanja vida de filme, jatinho, iate, festas, relógios caríssimos. Aí estoura a estrutura, ele é preso, indo para Dubai. Preso depois de sumir com o dinheiro de todo mundo, claro. Engraçado, durante anos ninguém viu nada. Nenhum especialista, nenhum fiscal. Será que não teve processos na justiça? Ou a justiça não viu? Zero. Mas quando a fraude vira manchete, aí sim. Estamos investigando. Investigando o quê? As cinzas? E o povo acreditando piamente. Agora vai! Justiça, Brasil! Foi. Mas cadê o dinheiro? Dinheiro. Limite 200. Eles prendem o personagem para acalmar a massa. Mas o esquema continua por aí. Mesmo modelo, o mesmo truque e o mesmo roteiro. Será que esse foi o único banco? Ou será que tem uma fila de espera para explodir? E você continua acreditando que está investindo com segurança, acreditando no blá 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 deles. O maior truque do sistema financeiro não é roubar. É fazer você achar que o culpado é apenas um só. Quando os escândalos estão pipocando por aí. O culpado nunca é o sistema, nunca é a engrenagem e nunca a estrutura que permite um golpe virar negócio de milhões, bilhões. A prisão dele é um teatro necessário. O dinheiro perdido, esse não volta. Porque o banco pode quebrar, mas o esquema nunca quebra. Milhares de famílias destruídas, gente perdendo casa, aposentadoria, vida, uma vida de trabalho. Os executivos, bônus milionário, champanhe. Estamos aprendendo com isso. Estamos revisando as nossas normativas. Aprender o quê? Que enganar vale a pena? Porque enquanto a justiça no Brasil continuar morosa do jeito que é e fechando os olhos para as evidências nos milhares de processos de pessoas que trabalharam uma vida toda e foram enganadas pela imagem de credibilidade, é melhor você guardar o seu dinheiro, sabe onde? Embaixo do colchão. O banqueiro Daniel Volcaro, ele, em 5 anos, ele conseguiu uma fortuna que não existe precedentes no país. Ele era comerciário em Minas Gerais e se tornou um banqueiro. Como? Com a ajuda dos políticos. Ele é ligado ao pessoal do Centrão, Ciro Nogueira e outros mais. Ele tinha tanta força que há uns 2 meses atrás apresentaram um projeto, uns 4 meses, que tirava a autonomia do Banco Central e o Congresso poderia demitir diretores do Banco Central. Não era para ser aprovado. Era para assustar os diretores, para que o BRB, que é um banco de políticos de Brasília, comprasse o Banco Master. Nós falamos aqui que isso era podre, que esse Banco Master, ele não tinha o crédito de terceiros, nem de precatório, que era fraudulento, nem de empréstimos consignados. E aí aconteceu o que nós falamos que aconteceu. O Banco Central não permitiu que o BRB de Brasília comprasse o Banco Master. Não é nada comum ver dono de banco ser preso. Mas não é só sobre a maior fraude bancária da história do país, mas por poder sobrar até para o governo do Distrito Federal,
que tentou segurar a bomba que aliviaria o sistema financeiro, mas explodiria no cu mais fraco, o da população. A liquidação do Banco Master é a bola da vez, mas não é exagero tamanha repercussão. Afinal, banqueiros fazem acordo, pagam multa ou fogem do país, mas ser preso realmente significa que desagradou muito alguém, podendo quantificar esse desagrado em 41 bilhões, que é o que o FGC vai ressarcir aos clientes do Banco Master. Dinheiro que daria para comprar a Magazine Luiza, Gol, Azul, lojas americanas e ainda sobrar a maioria do dinheiro. O FGC é um fundo dos próprios bancos privados que, em suma, arcarão com os custos para manter a roda girando. O dono do Banco Master foi preso por, grosseiramente, emprestar dinheiro e prometer devolver com juros, sem ter lastro ou carteira real que sustentasse os retornos. Não qualquer valor nem qualquer cliente, mas até governos estaduais que tinham dinheiro público no banco, como o governo do Amazonas, Amapá e Rio de Janeiro, que com dinheiro de pensionistas aplicados, já informaram que isso não interferirá nos pagamentos previdenciários, esquecendo que não é só sobre garantir o direito, mas fazer o dinheiro público voltar, já que o FGC não cobre fundos de pensão, que também não é prioridade de pagamento na liquidação, correndo o risco real de não voltar aos cofres públicos. Mas a maior treta nem é essa, amigos, mas com o BRB, o Banco de Brasília, cujo presidente, com instinto de sobrevivência em dia, já se encontrava fora do país no momento em que a bomba estourou. Isso porque o BRB, que, diga-se de passagem, é estatal, tendo o governo do DF como maior acionista, não só andou comprando carteiras furadas bilionárias, como tentou comprar o próprio Master, o que na época o Banco Central não permitiu. E se desse certo, beleza, sem escândalos, sem prisões e sem sistema financeiro desembolsando 41 bilhões. Mas em compensação, o BRB seguraria a granada com o pino danificado, e quando ela explodisse, sob sua gerência, não só arcaria com prejuízos, como também poderia explodir junto e respingar os danos diretamente no dono, o governo cujo bolso é público. Amigos, sinceramente uma parte de mim diz que nada mais justo, afinal verba pública também deve socorrer o sistema, quando até fundos previdenciários estão em jogo. Mas por outro lado, quem fez sua merda que arque com elas. Até porque os próprios governadores foram alertados que o Master era uma furada, isso se não tiver mais coisa oculta. Lembrando que quando falo de assistência, é ao sistema, não aos fraudadores que devem arcar com seus crimes de qualquer forma. Fato é que a BRB escapou por hora da Polícia Federal, mas não da Comissão de Valores Mobiliários, que abriu processo contra o governo do Distrito Federal e a chefe de gabinete do Ibanez Rocha, que por sua vez afirmou que a compra parecia vantajosa e sofreu excesso de confiança. O que acha? A mídia tradicional vai puxar para um lado, mas aqui você vê o panorama. Por isso, compartilhe como ato de valorização do conteúdo, ou este perfil vai sumir. Curta o vídeo e siga para mais. Gratidão. Esse aqui é Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master. Por trás do cabelo engomadinho e da barba mal feita, falta vergonha na cara. Foi preso tentando fugir para Dubai, mas não se preocupem, ele é defendido pela esposa e filhos de Alexandre de Moraes e mantém ligações quentíssimas com Michel Temer. No Brasil, gente assim como ele é grande demais para cair. Vorcaro vive um luxo como se não devesse nada a ninguém. Uma mansão de 208 milhões em Trancoso, outra de 37 milhões nos Estados Unidos e jatinhos que somam centenas de milhões de dólares. Tudo isso enquanto o Banco Master crescia com promessas impagáveis, oferecendo juros acima do mercado para atrair novas vítimas. O Banco Master quebrou no mesmo dia em que ele foi preso e deixou mais de 1.600.000 clientes no prejuízo. Entre eles, fundos de previdência de 18 estados, incluindo a do Rio de Janeiro, que perdeu quase R$1 bilhão. Aposentados que contribuíram a vida inteira viram suas economias devaporarem. Vorcaro estava indo a Dubai quando foi preso, mas nada me surpreende se essa semana ele receber um habeas corpus. Você está acompanhando essa questão do Banco Master? A prisão do Daniel Vorcaro? Então fica até o final que você vai se surpreender. Vorcaro contratou o escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Procurado, o escritório não comentou. O ex-presidente Michel Temer, do MDB, que indicou Moraes para o STF, também trabalha como consultor para Vorcaro. E a lista não para por aí. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi contratado pelo banqueiro para um comitê consultivo estratégico logo após deixar o Supremo Tribunal Federal. No Congresso, o acesso era direto. Vorcaro transitava entre figuras como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o líder do PP, Ciro Nogueira. Augusto Lima, seu sócio, mantinha relação próxima com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. E não por acaso, foi na Bahia que nasceu o Cred Sexta, uma espécie de cartão consignado que se tornou a galinha dos ovos de ouro do Master. Então, tá todo mundo junto e misturado nessa furrupa toda. Agora,
Eu esperava ouvir o nome de algum Bolsonaro nessa história. Mas não tem. Porque o nome de Bolsonaro aparece na trama do golpe. Mas no golpe são outros nomes que estão envolvidos. Percebe que estava tudo muito bem, está tudo muito bem acomodado, todo mundo junto e misturado nessa história toda? Então, é por isso que Bolsonaro não se encaixava. Porque o buraco é muito mais embaixo. Na verdade, essa história do Banco Master ainda é fichinha, perto do que está no subsolo de Brasília. Vorcaro contratou o escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Procurado, o escritório não comentou. O ex-presidente Michel Temer, do MDB, que indicou Moraes para o STF, também trabalha como consultor para Vorcaro. E a lista não para por aí. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi contratado pelo banqueiro para um comitê consultivo estratégico logo após deixar o Supremo Tribunal Federal. No Congresso, o acesso era direto. Vorcaro transitava entre figuras como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o líder do PP, Ciro Nogueira. Augusto Lima, seu sócio, mantinha relação próxima com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. E não por acaso, foi na Bahia que nasceu o Cred Sexta, uma espécie de cartão consignado que se tornou a galinha dos ovos de ouro do Master. Em Brasília, a operação... Obras de arte, carros de luxo e aviões caríssimos. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso na segunda-feira, 17 de novembro, não escondia o seu gosto refinado. Um exemplo são os 2 jatos no seu hangar, que somados custam cerca de 800 milhões de reais. O Falcon 7X, jato executivo que ele ia utilizar quando foi detido pela Polícia Federal, é avaliado em 200 milhões de reais. O modelo é capaz de realizar viagens de até 11 mil quilômetros sem escalas, ou seja, uma autonomia suficiente para ir de Paris a Tóquio direto, e ainda tem até cama nas suas instalações. A frota de aviões de Vorcaro também inclui um jato da Gulfstream, no qual a namorada dele, Marta Graeff, voava no momento da operação. O modelo em questão, o Gulfstream G700, é considerado um dos jatos executivos mais caros do mundo, conhecido pelo seu luxo, performance e espaço interno. O preço passa de 600 milhões de reais, e operá-lo por 200 horas por ano pode significar um custo de cerca de 2,2 milhões de dólares. Isso equivale a mais de 11 milhões de reais. Agora, esses bens estão sob o poder da Justiça, que também ordenou o bloqueio de 2,2 bilhões de reais em ativos de Vorcaro. Um homem preso, uma vaidade presa, um homem preso por não ter escrúpulos. De quem eu estou falando? Do dono do Banco Master. Não vai ficar muito tempo preso. Tem bons amigos, tem bons prestígios, tem excelentes advogados, é amigo de juízes de tribunais superiores. Logo, logo vai aparecer um habeas corpus. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que esse homem, de 42 anos, mineiro, chamado Daniel Vorcaro, ele pecou pela vaidade. Ele pecou pela exibição. Ele é o protótipo do novo rico. Ficou rico e começou a se exibir de uma tal maneira que chamou a atenção. Por trás dessa exibição havia o Daniel Vorcaro. Ele, em 5 anos, ele conseguiu uma fortuna que não existe precedentes no país. Ele era comerciário em Minas Gerais e se tornou um banqueiro. Como? Com a ajuda dos políticos. Ele é ligado ao pessoal do Centrão, Ciro Nogueira e outros mais. Ele tinha tanta força que há uns 2 meses atrás apresentaram um projeto
uns 4 meses, que tirava a autonomia do Banco Central e o Congresso poderia demitir diretores do Banco Central. Não era para ser aprovado. Era para assustar os diretores, para que o BRB, que é um banco de políticos de Brasília, comprasse o Banco Master. Nós falamos aqui que isso era podre, que esse Banco Master, ele não tinha o crédito de terceiros, nem de precatório, que era fraudulento, nem de empréstimos consignados. E aí aconteceu o que nós falamos que aconteceu. O Banco Central não permitiu que o BRB de Brasília comprasse o Banco Master. O que não te contaram sobre o Banco Master é que o escândalo atual não é sobre má gestão, é sobre a fabricação de contratos falsos, a movimentação de 12,2 bilhões e uma tentativa coordenada de enganar o Banco Central, o mercado e os órgãos de controle. Então vamos para a parte 1 dessa história. A Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro, que é o CEO do Banco Master, após descobrir que o banco, em conjunto com o BRB, que é o Banco de Brasília, fabricou ao menos 20 títulos de crédito que nunca existiram. Esses títulos foram criados para justificar a transferência de 12,2 bilhões do BRB para o Master entre janeiro a maio de 2025. E o mais absurdo, uma parte desses contratos foi toda autenticada em um único dia, em um único cartório de São Paulo, justamente quando o Banco Central pediu os documentos originais da operação. Parte 2. A fraude começou quando o BRB anunciou a compra de 58% do Banco Master por 2 bilhões, mesmo com o Banco Master enfrentando problemas graves de liquidez. Quando o Banco Central pediu os comprovantes dessas carteiras de crédito, Master e BRB apresentaram contratos de crédito consignado de 2 associações da Bahia. Só que havia um problema. Essas associações não tinham nem gente suficiente para justificar bilhões, não tinha movimentação bancária e não tinha nenhum crédito real. O Banco Central descobriu rapidamente essa farsa. E essa é a parte 3. Quando essa primeira tentativa falhou, os bancos compraram uma empresa de fachada chamada SX016, mudaram o nome para Tirreno e começaram a fabricar novos contratos falsos entre abril e maio, tudo para tentar justificar os valores já transferidos. No fim, segundo a investigação, 6,7 bilhões seriam contratos totalmente falsos, 5,5 bilhões seriam prêmios sem lastro, totalizando 12,2 bilhões desviados. Continuando essa história, vamos para a parte 4. O presidente do BRB, que é o Paulo Henrique Costa, admitiu que assinou a operação sem comunicar nenhuma área interna do banco e sem qualquer análise técnica. Então a Polícia Federal pediu a prisão dele, a Justiça negou, mas determinou o afastamento imediato. E tem mais, o BRB já vinha transferindo recursos para o Master desde 2024, sem justificativa. Segundo o próprio presidente, ele já tinha comprado 8 bilhões em créditos do Master antes mesmo de anunciar a compra do Master. Parte 5. Para tentar mostrar que existiam créditos reais, o BRB entregou ao Banco Central 100 contratos de créditos consignados com pessoas físicas. Todos aparecem autenticados na mesma data e vários CPFs já tinham sido usados em outras operações suspeitas. Esse caso expõe algo muito maior, como bancos que podem manipular carteiras de crédito, como operações bilionárias podem ser mascaradas por contratos falsos, como o sistema funciona quando a fiscalização e transparência não são bem sabotados. E o escândalo do BRB e Banco Master ainda está sendo desdobrado. Só agora, com a liquidação e a quebra de sigilo, os números reais vão começar a aparecer. Um abraço. Olha quantas coincidências legais com o Banco Master. Eles pagavam um jantar e bancavam um evento do STJ e do STF. Eles contrataram a esposa do Alexandre de Moraes. Eles tinham o Lewandowski no Conselho Estratégico. Eu quero saber que estratégia estava sendo discutida ali. Eles contrataram o Guido Mantega, que o Palocci falou que vazava informações da Selic e decisões do Banco Central e que foi condenado pelo TCU por fraude contábil, inclusive que foi o que levou ao impeachment da Dilma Rousseff. Ele foi contratado pelo Banco Master. Essa eu achei coerente. É só coincidência que gerentes da Caixa que não aprovaram uma operação de risco com o Banco Master foram rebaixados. E também é só coincidência de que vários estados e municípios tinham dinheiro das suas previdências, dos seus funcionários públicos, dentro do Banco Master, inclusive investindo depois que vários alertas foram feitos.
E também é coincidência que se você quiser sair do Brasil e precisa de ajuda para fazer esse planejamento, pô, o que eu posso fazer, a minha profissão, precisa revalidar diploma, renda, precisa levar a sogra, filho, criança, como é que faz? A gente aqui na SET está em Black November na nossa chamada introdutória, onde um consultor vai sentar contigo, analisar toda a tua vida, renda, tudo que você faz e te montar um plano ou vários planos diferentes de como você pode sair do Brasil e vir, por exemplo, para o Paraguai pagar muito menos imposto e ser muito mais livre na sua vida. Comenta aqui, liberdade, que eu vou te mandar mais informação sobre isso. E a gente se pergunta, né, Joana? Como deixaram isso acontecer? Como o Banco Central permitiu que tudo isso acontecesse e não fizesse nada? Vamos falar disso mais adiante. A Rio Previdência, só para a gente dar um exemplo desses fundos aí, tem 970 milhões de reais investidos no Master. A Amapá Previdência, 400 milhões de reais. A soma dessas previdências aí dá quase 2 bilhões de reais. Dinheiro dos aposentados. De novo, Joana. De novo, os aposentados pagando a conta dos bandidos. Bandidos como esse Daniel Vorcaro do Banco Master. Uma coisa que chamou a atenção do Ministério da Previdência, que é o órgão responsável pela fiscalização dessas instituições de previdência, que são na realidade instituições financeiras que vivem de aplicar o dinheiro para pagar as aposentadorias, é que no início de 2023 as 18 entidades não tinham aplicações no Master. Aí de repente aportes milionários, como mágica. Tudo no Master é mágica. Ainda assim, uma auditoria do Ministério concluiu que, apesar do salto desses investimentos aí de 0 para quase 2 bilhões, as aplicações estavam dentro das regras do Banco Central. De novo a pergunta, cadê o Banco Central? Como você pode ver, a compilação que eu fiz, ela é detalhada, é precisa, mostra a podridão desse esquema espúrio que tem como cúmplice, suspeito naturalmente de cumplicidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal. O negócio é podre, é nojento, é lesivo à pátria. Minha amiga e meu amigo, compartilhe esse vídeo ao máximo para que as pessoas possam tomar conhecimento e entender a dimensão do escândalo do Banco Master, o qual tem como participante os ministros do Supremo Tribunal Federal. Compartilhe ao máximo. E se inscreva no meu canal, Cabo Elson.